Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema, fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. E nós então vamos continuar com a nossa série O Reino Ponta Cabeça e entrando na parte A Tentação e o Reino, desmembrando a tentação em 3 partes. Hoje nós vamos falar da política da montanha. E o nosso texto, pastor? Olá, graça e paz. O nosso texto está em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos de 1 ao 11. Acompanhe. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrando, me adorares. Então Jesus lhes ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Então nós percebemos, pastor, na narrativa dos evangelhos, que antes do Senhor Jesus Cristo iniciar a implantação do seu reino, que nós vemos, que ele gira ao contrário do reino desse mundo, por isso chamamos o reino de ponta cabeça, ele foi antecedido por um profeta. Quem foi ele? João Batista, ou Batista, né? João ou Batista, né? Sim. João, ele começou a anunciar, então, ali na região do deserto, falando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, né? Ele estava anunciando a chegada, o início ali do ministério do Senhor Jesus, implantando o reino dos céus. Amém. E aí, então, ele começou a batizar, batismo de arrependimento e tudo. Ele estava sinalizando que o Senhor Jesus iria se levantar e começar esse ministério. Ocorre, pastor, que vieram os religiosos, vieram ter com João ali, e João entra em confronto com eles, quando vê eles vindo para o batismo, contudo eles vieram sem fruto de arrependimento. Então João até se exalta nesse momento: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem fez vocês pensarem que vão escapar da ira de Deus, que virá sobre todos os hipócritas, aqueles que se fazem que são e não são. E ele disse um conselho: produzam frutos dignos de arrependimento, se vocês quiserem fazer parte deste reino. Então ali João já sinaliza esse reino. O Senhor Jesus também veio a João receber o batismo, e ele por sua vez diz: olha, Senhor, eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Já sinaliza ali que é um reino firmado em justiça e sustentado pela obediência. Amém. Então nós percebemos essa questão muito forte ali. E Jesus, sendo batizado, foi impelido ao deserto imediatamente. A palavra impelido, pastor, significa ser coagido, ter ido imediatamente, forçadamente. Levado, A palavra levado é até mais leve do que a palavra mesmo que fala impelido,
mas era necessário naquele momento, né? E às vezes, pastor, a gente pensa, eu tive tanto tempo de jejum, eu recebi o batismo, eu fiz jejum, né? E agora eu tô santo, o diabo não tem força contra mim, né? Ocorre que, olha, imediatamente após o céu se abrir, a voz de Deus, né? Falar, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida, imediatamente ele foi para ter um confronto com Satanás. Então, às vezes a gente pensa o inverso, né? E ali, então, começa um duelo, pastor. Ali estão os dois reinos frente a frente, tete a tete, Jesus de Nazaré, que se esvaziou da sua glória, que tinha com o Pai no céu, enchido da forma humana, de todas as fraquezas humanas, contudo, ali, né, cheio do Espírito Santo, ele foi para ser tentado pelo diabo. Ele foi ali para ser tentado mesmo. Um reino de cabeça para cima. E o outro de ponta cabeça. Um que é de acordo com os padrões deste mundo. Mentira, hipocrisia. Que não funciona, que não vai dar resultado nenhum. E o outro de ponta cabeça, que é o do Senhor Jesus, aonde tem justiça, vida e obediência. Né? Obediência. Então, era necessário que o Senhor Jesus passasse por isso. Por quê? Porque na falha de Adão, ele entregou nas mãos de Satanás o que Deus confiara a ele, todo o domínio que Deus confiou a ele. Agora era necessário um ser humano, dependente de Deus, dependente do Espírito Santo, revestido, cheio de todas as fraquezas humanas, vencer, pastor. Nas mesmas tentações do oferecimento, né, de promessas, para poder então nos justificar e, conforme dizem em Hebreus, nos ajudar quando nós passarmos pelas tentações também. Então, quando Adão entrega tudo isso nas mãos de Satanás, ele se torna o príncipe desse mundo. Ele se tornou o príncipe desse mundo, o enganador da humanidade, passou a reinar nos principais pilares que regem a humanidade. Ele é mentiroso, é dissimulador, ele é inimigo de Deus, meu e seu, ele é o nosso inimigo, né? E ele trabalha para nos destruir, nos enganando, como se tudo fosse muito bem, obrigado. As coisas de Satanás, do reino desse mundo que está com a cabeça para cima, elas parece que está tudo certinho, né, pastor? Parece, mas elas são atrativas. Aparentemente elas são legal, agradável, mas elas nos aprisionam e nos levam para a destruição. Então Jesus precisava estar ali, frente a frente com Satanás, como ser humano, para vencer essa tentação do que Adão perdeu. Ele precisava vencer agora, né, para redimir as nossas vidas. Então 40 dias no deserto sem comer, como ser humano, com certeza ele já estava muito fraco. O ser humano com 40 dias, pastor, já começa a ter alucinações, tudo no seu corpo, até os poros, respira por comida, por pão. Portanto, você vai perceber que ele fala do pão, fala da religiosidade, depois vai falar da questão da montanha, porque nós estamos vindo de ponta cabeça. Vamos ver a montanha e vamos até chegar na multiplicação dos pães. Então, estava ali o Senhor Jesus, né, para a glória do nome do Senhor. E Satanás frente a frente. Satanás é aquele, o anjo caído, a antiga serpente, o líder das forças espirituais do mal, o mesmo tentador que provocou a queda de Adão, amados, ali no paraíso, né, Adão e Eva. Então, conseguiu que Adão e Eva agissem e tomassem decisões independentes de Deus e cedesse e se submetesse a Satanás. Então, estava ali o Senhor Jesus para desfazer tudo isso, para nos dar, né, poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Então, esse mesmo Espírito diz, pastor, que ele atua nos filhos da desobediência hoje. Portanto, nós temos neste mundo um reino, né, que é regido por esse engano. E aí nós vemos, então, que o Satanás, dentro do que nós vamos trabalhar hoje, o que é que ele fala? Se você se prostrar, dobrar Jesus os joelhos diante de mim, ceder, né, para mim e fizer o que eu estou sugestionando, e ele mostra todos os reinos desse mundo. Faz uma proposta, ele leva numa montanha, né, pastora? Ali representando essa montanha como fosse a questão política. Exatamente. De dominar, de reinos. Então ele mostra aí todos os reinos dessa terra, toda a glória desses reinos. Sim. E fala, se tu, Jesus, prostrares, né, e me adorar, e se tudo será teu,
Ou seja, queria tirar Jesus do propósito de Deus. Exato. Queria arrancar Jesus do reino dos céus, no reino verdadeiro, e colocá-lo para governar esse reino do mundo. Politicamente, como o diabo faz aí e destrói tantas questões, né, pastora? Ele estava desencaminhando. Exatamente, tirar Jesus, né? Tentando tirar Jesus do propósito da cruz. Sim, ele estava tentando desencaminhar Jesus do propósito do reino dos céus. Até mesmo dizendo a ele, você pode reinar sobre esse povo sem passar pela cruz. Era uma proposta muito forte, pastor. Tentadora, né, pastor? Porque Jesus não teve uma infância de paz, amados. Ali, poucas pessoas tinham muito e muitas pessoas eram miseráveis. Elas se concentravam nos vales. Ali os revolucionários incitavam o povo, Roma vinha e massacrava todo mundo, era uma questão terrível de fome, muitas pessoas queriam pães, por isso a gente vai ver quando ele multiplica pão e peixe, as pessoas querem fazê-lo rei, ele diz, não foi para isso que eu vim, né? Ele não veio para ser um rei político de maneira nenhuma, né? Mas um rei de justiça, firmado na obediência, trazendo e implantando o reino dos céus para a glória do nosso Pai, né? Então foi uma questão muito forte na vida de Jesus Cristo sobre essa questão. Então os escritores do Evangelho relatam que são 3 situações, né, que seduziram ali Jesus antes que ele lançasse o alicerce do reino de ponta cabeça, né? E aí tem o número 40, que isso era muito forte para os hebreus, passou até mesmo porque ali, né, teve 40 dias e 40 noites que choveu e houve o dilúvio, 40 anos que o povo peregrinou no deserto e falharam completamente. Então tem ali 40 dias que o Filho de Deus então vence, né, para a glória do Senhor e para a nossa felicidade. Então o Evangelho de Marcos ele não nos traz alguma informação sobre essa tentação mais profundamente, mas Mateus e Lucas eles concordam que o Senhor Jesus lutou com essas 3 armadilhas, simbolizado aqui pela montanha, pelo templo e pelo pão, né? Então engloba 3 grandes instituições, são elas a política, a religião e a economia. Pastor do céu, o Senhor Jesus lutou contra isso, amados. E hoje estamos falando apenas de uma, né, pastor? Apenas da questão da montanha que representa ali o poder político. Exatamente. Então, quando nós enxergamos o que Jesus rejeitou ali, é que nós podemos conhecer o que ele afirma com essa postura dele. Então nós precisamos conhecer essa questão, o que Satanás estava propondo, o que ele rejeitou. Exatamente isso, queria levantá-lo como um rei político. E, amados, vou falar uma coisa para vocês, bem segredo. O Senhor Jesus não falou para nenhum dos discípulos entrar na política, sim ou não, pastor? Ele não falou, amados, eu não vejo isso. Mas ele dá uma ordem, vão pelo mundo todo e pregue, anuncie para todas as pessoas. Ele diz, vão de casa em casa e digam para as pessoas ali, paz seja nessa casa, o reino de Deus chegou para vocês. Porque ele está falando do reino dos céus, ele nunca se associou com o reino deste mundo. Jamais, né? Resistiu mesmo. Então era uma questão muito forte também sobre a questão da montanha, pastor. Né? A montanha ali, na alta montanha, Jesus rejeita a força como um modo apropriado para poder governar pessoas. Ele diz, não é por força, não é por violência, não é por derramamento de sangue, mas ele despreza isso, né? E ele mostra, então, agora ele vem mostrando, não é esse reino de cabeça para cima que eu vim fazer parte dele de maneira nenhuma. Pelo contrário, né? O meu reino está de ponta cabeça a isso. Então ele se recusou a jogar pelas regras do reino das trevas. Se recusou a isso, né? E aí, então, ele vai dizer que o seu jeito de vir a esse mundo, de andar nesse mundo, foi de ponta cabeça. Então os antigos reinos ficaram aterrorizados com essa questão, porque ele fazia isso com muita autoridade, com propriedade, né? E as pessoas iam crendo e iam se convertendo. Então, a montanha também, ao passo que ela simboliza essa questão política, ela simboliza o poder de Deus. Até mesmo a gente percebe ali que foi na montanha que o Senhor Jesus
ele prega, ele começa a ensinar como era o seu povo. Foi sobre a montanha que ele diz: o meu povo é misericordioso, o povo do meu reino é manso, o povo do meu reino é de puro coração, é um povo que luta pela paz, é um povo pacífico, né? Que caminha sempre em paz. Está em Mateus capítulo 5. Também na montanha ele chamou os seus discípulos. Jesus retornou à montanha para um tempo de oração e de renovo, está em Mateus 6,46, né? E aquela voz dizendo: este é o meu filho amado, veio de uma nuvem, de uma montanha alta, né? Ali o Senhor bradou, dizendo que tinha prazer na vida do seu filho. Jesus também, ao subir aos céus e derramar ali o seu poder sobre os discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, também foi de cima de uma montanha também, né, pastora? Né? E ele veio de cima da montanha para entrar triunfantemente em Jerusalém, também veio da montanha. Então, isso era muito forte para aquele povo na época, nós precisamos compreender isso, né? Ele foi preso também no Monte das Oliveiras, né? Ele não resistiu à prisão, foi preso lá. E após a sua ressurreição, ele marcou um encontro com discípulos na montanha e disse: vocês receberão poder. Ele falou também sobre a montanha, sobre isso, né? E aí nós vemos ali que os heróis desse reino de ponta cabeça, eles não são guerreiros desse mundo que andam em carruagem, espada, não são camponeses com foice, com enxada na mão. Não, eles não são isso, amados, de maneira nenhuma, né? Eles não operam pelo poder, nem pela força, nem pela violência. Eles são sustentados pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Assim são os heróis desse reino, para a glória do Senhor. Amém. O Senhor Jesus, então, nos chama a servir governando e governar servindo pelo amor, glória, pastor. E quando nós falamos pelo amor, nós não estamos falando de coisas que são mole, então paz e amor com todo mundo, tal. Não, o Senhor Jesus resistiu fortemente ao reino das trevas. Não tem esse negócio de se associar, eu vou fazer isso só mesmo por fazer, mas eu vou fazer, eu vou mentir aqui porque o meu trabalho requer isso. Não, mas é a ré da Satanás e acabou-se a história de reino das trevas, em nome de Jesus Aleluia. Cristo, né? Então, veja bem que o Senhor Jesus fala que é um reino de amor, é um reino de perdão, e Ele sabe que perdoando, né, aquela questão da ignorância, da estupidez, olha só, é um povo que sabe perdoar e pode ser até 490 vezes por dia que perdoa, né? Então o Senhor, Ele de certa forma revolucionou aquele tempo. Ele não foi na copa das coisas, mas ele foi na raiz e com isso confrontou muitas pessoas. Amém. Ele abalou as estruturas dos saduceus, abalou os fariseus, abalou o Império Romano, abalou os rebeldes. Meu Deus, ele promoveu atos de compaixão e não com punhais nem violência, mas atos de compaixão. Revolucionou a sua época e toda a humanidade até hoje. O amor era a nova lei, a nova Torá, né, pastor? Então, o padrão do seu reino de ponta cabeça é o amor para a glória de Deus Pai. O revolucionário Jesus é o revolucionário do amor. E da obediência. Vamos Amém. orar? Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por essa palavra oportuna de hoje. Que essa palavra fale aos corações, às vidas, às famílias, que cada um, ó Pai, entenda que nós vivemos um reino de ponta cabeça, um reino, Deus, que não é de acordo com os padrões deste mundo, mas não tem um governo político, mas é um governo dos céus, um governo celestial que vem do Senhor Todo-Poderoso. E que assim possamos, Pai, aprender muito com essa série de pregações, de ministrações e também devocionais da palavra oportuna. Assim eu oro que a Tua bênção seja sobre cada lar, cada família, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.